Olá, eu sou Pio Carvalho, é uma honra, é uma alegria poder estar falando com você. Nós estamos disponibilizando para você uma mensagem bíblica, uma palavra de Deus. Nós queremos entregar um pão sagrado a você. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo ministre você, edifique você, construa você pela palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Receba esse pão sagrado e seja abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Sua voz e declare: em ti estou seguro, pois me guarda, e nunca temerei nenhum mal. Sempre, sempre, sempre me ouvi. Sempre, sempre, sempre me ouvi. Teus olhos
Eu quero usar como título Como Pensar Corretamente. Como Pensar Corretamente. Esse, inclusive, é o meu primeiro ponto de reflexão. Nós vamos ler a respeito da cura de um homem que jazia paralítico há 38 anos. Nessa história, nós aprendemos sobre a necessidade de mudar a nossa maneira de pensar para nós podermos desfrutar do que Deus tem para nós. Algumas bênçãos, algumas riquezas que Deus tem para nós, somente alcançaremos se a gente fizer uma mudança de mente, uma mudança de pensamento. E essa história nos ensina também, entre outras coisas, mas também nos ensina a necessidade de mudarmos a mente e de pensarmos corretamente. Vamos ler, por gentileza, o Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto sagrado declara assim para mim e para você. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta, ou 5 alpendres em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor, vinha um anjo dos céus e agitava as águas daquele tanque, o tanque de Betesda. E a primeira pessoa, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali, ele era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca, pegue a sua esteira e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado. Queridos, que história impressionante. Eu tenho o privilégio de ter estado ali em Jerusalém algumas vezes e conhecer esses espaços, esses sítios arqueológicos, e aí então ler essas histórias ali no lugar. A nossa imaginação assim vai longe, vendo todo esse quadro, esses acontecimentos, o próprio Senhor Jesus ali em carne e osso naquele lugar e participando desse momento tão especial na vida desse paralítico que estava ali há 38 anos. Eu quero pensar com você que esse texto, ele também fala, ele também revela para mim e para você 2 tempos. Diga comigo assim, 2 tempos. O primeiro tempo, quando esse paralítico vivia junto ao tanque de Betesda. A palavra Betesda em aramaico significa misericórdia, casa de misericórdia. Por 38 anos ele vivia debaixo desses 5 alpendres, 5 pórticos, e ali tinha aquele tanque. Quem construiu isso provavelmente foi Salomão. E isso nunca foi destruído, sempre foi preservado, mesmo quando houve algumas invasões da cidade de Jerusalém. Esses alpendres, eles têm uma figura, eles representam os 5 livros da lei. Representa o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 alpendres, 5 livros da lei, representa o Pentateuco. Nesse tempo, nesse primeiro tempo, o tempo debaixo da lei,
Nesse tempo, os resultados eram consequência do desempenho de cada pessoa. Viver debaixo da lei era viver no esforço próprio, na capacidade própria, no seu próprio suor, tentando conquistar as coisas. Esta é a marca central deste tempo que nós estamos chamando de primeiro tempo, onde somente alguns poucos alcançavam a vitória, alcançavam o êxito. É um tempo de muito esforço e pouco resultado. É um tempo de tristeza, desesperança, de abatimento, de angústia e de depressão. A tradição rabínica diz que esse anjo descia uma vez por ano e agitava as águas do tanque de Betesda. E a primeira pessoa doente, enferma, não importava o tipo de doença, poderia ser cego, poderia ser paralítico, poderia ser surdo, qualquer tipo de doença, o primeiro que entrasse nas águas, que mergulhasse naquele tanque, ele era instantaneamente curado da sua doença. Só que quando entrasse o segundo ou o terceiro, estes não eram curados, somente uma pessoa, somente o primeiro. Isso significa que esse paralítico, ele presenciou, ele testemunhou 38 milagres. Ele sabia que aquilo funcionava, só que ele não conseguia chegar na frente de outra pessoa. Quando Jesus pergunta para ele, você quer ficar curado? Ele diz, não tem quem me ajude a chegar no tanque. Quando eu chego, o outro já chegou primeiro. Queridos, esta é a característica da lei. A lei, ela propõe disputa, competição. Aquele que se esforça mais, aquele que jejua mais, aquele que oferta mais, aquele que se doa mais, aquele que se entrega mais, e aquele que chega em segundo lugar, não é recompensado, não é abençoado, não tem as dádivas de Deus. Esse é o quadro da lei. Uma igreja onde tem muita lei, muita regra, existe sim disputa, existe sim competição, um quer cantar melhor que o outro, um quer pregar melhor que o outro, um quer orar melhor que o outro, um quer mais espaço que o outro. Aleluia, essa mensagem hoje vai ser boa. Aleluia. Eu ia usar uma expressão aqui que no púlpito não fica bem, uma expressão chata, mas um puxa o saco mais que o outro. Era isso que eu ia falar, não falei, ok? Impressionante, exatamente isso aqui. E aí você vê ali uma multidão de pessoas necessitadas, carentes, tristes, abatidas, desesperançadas, aflitas, vazias, angustiadas, dizendo, eu não sou capaz de cumprir os requisitos, as exigências desse Deus, ao ponto de ser abençoado por Ele. Mas esse texto também mostra um segundo tempo. O segundo tempo aqui foi inaugurado pelo próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É quando se vive debaixo do governo de Cristo Jesus, é quando se vive debaixo da graça de Deus. Esse tempo foi iniciado pela obra de Cristo Jesus. E todas as vezes que você ouvir a palavra obra, a expressão obra de Cristo Jesus, nós estamos falando de, 2 pontos, o nascimento virginal, Jesus cresceu e viveu em Nazaré, Jesus depois de 30 anos foi batizado, foi cheio do Espírito, ele andou por toda parte fazendo bem, depois ele foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao 3º dia, ele andou com o corpo glorificado por 40 dias aqui na terra, depois ele foi levado aos céus, ele está sentado à direita do Pai e brevemente ele voltará. Isto é a obra de Cristo Jesus. Depois da obra de Cristo Jesus, Jesus devolveu a mim e a você o poder de decidir. Por isso que Jesus pergunta, você quer ser curado? Nesse novo tempo, nesse segundo tempo, não debaixo da lei, mas debaixo da graça, Jesus Cristo foi quem nos devolveu o poder de decidir. Pois nesse episódio da cura desse paralítico, Jesus Cristo pergunta, você quer ser curado? Embora parecesse ser uma pergunta ilógica,
Jesus queria saber se ele ainda sonhava em viver livremente, se ele pensava em ser curado, se ele enxergava a si mesmo caminhando livremente. Neste segundo tempo, o tempo da graça de Deus, a nossa vontade é respeitada por Deus. Por isso Jesus pergunta: você quer ser curado? Com essa pergunta, o Senhor Jesus Cristo está dizendo: se você quiser, eu te ajudo. Se você quiser, Jesus está dizendo: eu te ajudo. Neste segundo tempo, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Deus respeita a nossa escolha, Deus respeita a nossa decisão. Amados, não existe medo ou incerteza junto de Jesus Cristo. É tempo de nos lançarmos sem reservas em direção a Jesus. É tempo de nos disponibilizarmos a Ele. É tempo de dizermos: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Hoje nós queremos falar sobre como pensar corretamente. Pois pensamentos corretos produzem atitudes corretas. E atitudes corretas produzem resultados extraordinários. Resultados acima da nossa capacidade, acima da nossa limitação. Resultados dados a nós pelo próprio Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo pergunta ao paralítico no primeiro momento, ele argumenta com Jesus. Ele diz assim no versículo 7, disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esta resposta é explicativa. É como se ele dissesse: é claro que eu quero ser curado, mas isso está fora do meu alcance. É como se eu e você disséssemos: Deus, é claro que eu te amo, é claro que eu quero te agradar, te servir, mas isso está fora do meu alcance, eu não consigo. Aleluia. Ele diz: eu não tenho quem me ajude. A lei, ou seja, o primeiro tempo, a lei não pode me ajudar, ela somente exige que o primeiro que chegar nas águas depois de agitadas é que é curado. A lei propõe competição, disputa, individualismo, auto-performance. Mas graças a Deus, porque eu e você já não estamos mais vivendo nesse período. Nós não estamos mais debaixo dos 5 alpendres, dos 5 pórticos. Não estamos. Nesse tempo, Ele pergunta para mim e para você. Nesse segundo tempo, Ele quer saber de mim e de você. Você quer? Aleluia. E se você disser: Senhor, eu quero te servir, eu quero te agradar, eu quero te honrar, eu quero viver uma vida para o Senhor, eu quero viver uma vida piedosa, eu quero viver uma vida santa, eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Deus, eu quero, só que eu não consigo. Aí Jesus disse: então deixa comigo, que eu te ajudo. Quando ele disse: Senhor, eu quero, mas não tem quem me ajuda, olha o que Jesus diz aqui no versículo 8. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Meu Deus! Quando Jesus Cristo diz assim, quando Jesus Cristo diz sim, não existe não. Quando Jesus Cristo diz, você pode caminhar, você pode andar, Ele espera o nosso sim. Queridos, naquele momento, aquele paralítico, eu posso vê-lo tentando sentar no chão, em cima da sua maca, da sua esteira, depois tentando firmar as suas pernas, e de repente ele sente forças, de repente ele sente que o seu corpo está saudável, perfeito. Ele fica em pé, ele vai lá, ele enrola a esteira dele, enrola aquela maca dele, coloca no ombro e sai caminhando. Porque Jesus o ajudou, porque a graça o alcançou, porque o poder de Deus foi derramado sobre a vida dele.
Amado, efetuando essa cura, Jesus Cristo está quebrando os paradigmas da tradição. O processo era entrar por primeiro, depois que a água fosse agitada. Mas Jesus Cristo abre uma nova maneira de vencer a dor, o cansaço, o desânimo, as paralisias. Jesus Cristo diz: eu te ajudo. Meu Pai, depois de décadas, alguém é curado naquele lugar, sem ter que entrar no tanque de Betesda. E lembre-se, Betesda significa misericórdia. E sabe por que agora alguém foi curado sem passar ali pelo tanque de Betesda? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vai além da misericórdia. Ele nos entrega a graça. Jesus Cristo nos entrega a justiça, a herança, o amor. Jesus Cristo nos visita por completo, fora das regras, fora da performance humana, fora da capacidade humana, fora do meu jeito de ser e de fazer. Ele diz: se você quiser, eu estou pronto para te ajudar do jeito que você está. Aleluia, aleluia. E essa nova maneira é a palavra declarada. Ele diz: levanta-te, pegue a sua maca, pegue a sua esteira e caminhe. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Vamos aprender aqui que a instrução de Jesus não foi somente levante-se. Ele não disse levante-se e vá embora. Mas também tome a sua maca, tome a sua esteira e ande. A palavra maca aqui no grego é krabatos, que significa exatamente isso: um catre, uma cama de acampamento, uma maca, uma esteira. Talvez tecida ali com palha, com alguns tecidos, com algumas coisas ali. Por que isso era importante? Porque tirar a maca do local também era importante. Não somente ande, mas pegue a sua esteira e ande. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Porque Jesus queria que ele retirasse do local qualquer vestígio e lembranças de que ele havia estado ali por 38 anos. Jesus queria que ele apagasse essa memória passada. Jesus Cristo ordena que toda memória que o escravizou no passado fosse rompida, deletada, apagada. Mas especificamente Jesus queria que ele apagasse a maneira antiga dele pensar. Isso mesmo, esse homem precisava aprender a pensar de forma diferente. Ele precisava pensar de forma correta. A ordem de Jesus é: não deixe nenhuma marca de derrota, nenhuma marca de dor para trás que te amarre a ela. Pois quando nos encontramos com Jesus Cristo, todo o mal que vivemos no passado, que vivenciamos no passado, naqueles momentos, todo esse mal foi vencido, foi removido das nossas vidas. E por isso precisamos começar a pensar de maneira nova, pensar corretamente. Aleluia! Se esse homem somente se levantasse e fosse embora, até mesmo outra pessoa poderia encontrar aquela maca e dizer assim: graças a Deus, ganhei um leito para ficar aqui 38 anos. Até mesmo outra pessoa viria e ocuparia aquela maca. Então ele não deixaria uma herança de vitória, mas sim uma herança de derrota. Mas Jesus quer iniciar um novo tempo na maneira de pensar desse homem. Agora ele deve pensar que ele é um novo homem. Ele não é somente um ex-paralítico. Deixa eu repetir isso. Ele não é somente um ex-paralítico. Ele é muito mais do que um ex-paralítico. Ele é um novo homem. Para pensarmos corretamente, é necessário apagar, arrancar os vestígios de memórias que nos escravizam ao passado. Ei, você não é um ex-alcoólatra, você não é um ex-drogado, ei, você não é um ex-adúltero, você não é um ex-trambiqueiro, você não é um ex-preguiçoso, você não é um ex-amante, você não é um ex-servo de Satanás. Não, você é uma nova criação em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Aleluia!
Pensar corretamente é parar de pensar que eu sou um ex. Não pense como um ex. Comece a pensar como uma nova criação, como um filho amado, como uma filha amada de Deus. Queridos, existem muitos cristãos amados que ainda gastam muito tempo com lembranças de coisas que o afligiram no passado. Como pensar corretamente? Rompendo com toda a memória de escravidão, de assolação, de dor do passado. Por isso que ele diz, pegue a sua maca, saia daí, não deixa nenhum registro, não deixa nenhuma marca, saia daí, leve essa maca embora. Quando Jesus Cristo diz, tome a sua maca e ande, Jesus estava propondo que aquele homem apagasse todo o vínculo com a sua paralisia. Meu irmão, minha irmã, você também deve romper com as lembranças do teu passado. Você não foi amado ou amado pela sua família? Deixe isso para trás. Você foi traído pelas pessoas? Deixe isso para lá. Você não recebeu aquele presente que você tanto esperava? Esqueça isso. Aquela pessoa que prometeu não cumpriu? Deixa para lá. Deixe isso para trás. Para que retornar ao passado? Se você se lembrar das coisas ruins, elas vão te causar dor. Se você se lembrar das coisas boas, elas vão querer te prender, te amarrar e impedir você de avançar para as coisas novas. A escolha de fazermos e realizarmos as coisas são poderosas. A nossa escolha, ela é poderosa. Por isso, escolha o que Deus tem prometido para você na palavra dEle. Até mesmo as experiências boas, você deve deixar para trás. Ah, pastor, mas eu tenho tanta lembrança gostosa, eu fico pensando nelas, deixe para trás também. Ah, pastor, eu só vou deixar as lembranças boas para trás se o senhor me der um texto bíblico. Eu preciso de base bíblica, senão eu não concordo. Você quer uma base bíblica? Venha comigo para Filipenses 3,13. Olha o que o grande apóstolo Paulo disse para mim e para você. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Quantas coisas? Quantas coisas? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Uma coisa eu faço, ele não diz, esquecendo-me somente das coisas ruins. Ele diz, esquecendo-me das coisas, das boas e das ruins, das coisas que ficaram para trás. Eu quero avançar para as coisas que Deus tem para mim, na sua palavra, na sua promessa. Eu quero descobrir esse novo mundo, esse novo horizonte. Eu quero descobrir esse novo universo de vida em Cristo. Esquecendo das coisas ruins e boas. Amados, Deus sempre agiu assim. Deus sempre agiu assim. Venha comigo, por gentileza, em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Então disse o Senhor a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, uma grande bênção. Mas antes, saia, deixe o passado. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A ordem de Deus é muito clara. Abraão, saia, deixa, rompa com esse passado. Deus estava pedindo que todo tipo de influência que por 75 anos Abraão havia recebido, que por 75 anos havia determinado como Abraão pensava, sentia, decidia, escolhia, tudo isso fosse deixado para trás, fosse mudado para que Deus pudesse abençoá-lo. Você já pensou que muitas coisas que você gostaria de receber de Deus, você não recebe porque você olha mais no retrovisor do que para frente?
Deus estava pedindo uma metanoia a Abraão, mudança de mente. Amados, não conseguimos pensar o novo se o velho ainda domina a nossa mente. Deus estabeleceu aqui um princípio. Para se fazer algo grande, devemos mudar a nossa maneira de pensar. O novo de Deus não convive com o nosso antigo. Vinho novo se coloca em odres novos, não se coloca vinho novo em odres velhos. Odre significa mente, alma, pensamento, estrutura mental, modelo mental. Eu preciso mudar o meu modelo mental para receber a revelação novo de Deus para a minha vida. Precisamos aprender a gastar mais energia e tempo com o novo de Deus do que com o tempo velho sem Deus. Muitos cristãos não conseguem viver a abundância de Deus porque não mudam a maneira de pensar. Ainda usa as mesmas frases de 10 anos atrás. Você encontra uma pessoa que faz 10 anos que você não vê, é a mesma conversa, é o mesmo raciocínio, a mesma maneira de ler a vida. Ainda pensam nas mesmas condições de 10 anos atrás. Ainda pessoas que guardam os mesmos pares de sapatos de 10 anos atrás. Tem irmãos que têm um paletó, isso aqui tem 15 anos. Irmão, rompa com esse negócio. É muita naftalina, é muito cheiro de... Deixa esse negócio para lá. Precisa mudar. Eu tenho esse mesmo peso faz 20 anos. Qual é o teu peso? 130 quilos. Está na hora de mudar. Está na hora de mudar. É assim, amados. Minha irmã, faz mais de 15 anos que você tem o mesmo corte de cabelo. Está na hora de mudar isso. Aleluia! Muda o seu corte de cabelo. Faça algo diferente. Comece a olhar para frente. Muda o corte de cabelo, dê um trato diferente. O marido chega em casa e abre a porta e diz assim: você viu minha esposa? Você diz: sou eu, querido. Diferente. Aleluia. Deus está falando com você. Mas as instruções de Deus são claras. Afaste-se daquilo que escravizou. Afaste-se daqueles que moldam o seu modo de pensar e que é contrário à palavra de Deus. Eu posso dar um conselho de vovô para você? Existe inclusive pessoas que você tem que virar as costas para elas. Estas pessoas, elas afastam você do propósito, afastam você da palavra de Deus, elas sempre colocam dúvidas, sempre questionam você sempre fica ali, sabe, duvidoso, angustiado por estes relacionamentos. A quem nós estamos nos expondo e que tem produzido em nós dúvida, medo e incredulidade? Que tipo de pensamentos ainda tem me aprisionado no passado? Quem é que está dizendo mentiras e nós estamos aceitando como verdade? O que estamos ouvindo e que não está de acordo com a palavra de Deus? Amados, declarações como: a solução, pastor, é não fazer tudo certinho. Na empresa, se eu fizer tudo certinho, não tem como. Quem é que convenceu você disso? A solução é fazer aquilo que nos dá prazer. Vamos aproveitar a vida agora. As consequências a gente vê depois. Quem é que está dizendo essas frases antibíblicas para você? Quem está moldando a sua mente? São os jornais, as redes sociais, os 70% dos conteúdos das redes sociais que são falsos, mentirosos, essas coisas que estão moldando o seu pensamento. Precisamos construir pensamentos corretos, e os pensamentos corretos estão alinhados, estão em concordância com a palavra de Deus. Aleluia. Amados,
quando compreendemos essa verdade, com certeza o texto de Gênesis, capítulo 3, fica muito mais fácil de ser compreendido. E esse é o meu segundo ponto. Quem te disse? Olha esse texto de Gênesis 3, de 8 a 11. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Adão, onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus pergunta para Adão: quem lhe disse que você estava nu? Quem foi que disse isso para você? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Quem te disse isso? Quem foi que te disse, Adão, que você estava nu? Essa pergunta de Deus a Adão propõe o seguinte pensamento: se eu, Deus, não disse para você, Adão, que você estava nu, quem foi que disse? Adão, a quem você está ouvindo? Quem está falando na sua vida? A que tipo de vozes você anda emprestando os seus ouvidos? É como se Deus dissesse: eu não te disse que você é um fracasso. Eu não te disse que você não vai vencer. Eu não te disse que não existe saída. Eu não te disse que não existe solução. Eu não te disse para você desistir. Quem é que disse isso para você? Quem você ouviu? Quem está falando com você sobre os seus negócios? Quem é o guru do marketing que está tomando decisões no seu negócio? Quem são os economistas que estão administrando a sua vida? Quem são esses pessimistas que você tem prestado atenção? Quem está falando sobre a sua família? Quem está falando sobre como você deve educar os seus filhos? Quem está falando sobre as suas finanças? Quem está falando sobre o seu lazer, sobre as suas escolhas? Quem te disse isso que você anda pensando? Quem está modelando a sua maneira de pensar sobre a sua própria vida? Quem te disse que o Brasil não tem mais jeito? Quem te disse que a solução está em morar fora do Brasil? O caminho para o êxito em nossas vidas começa por definirmos e decidirmos qual é a voz que vamos ouvir. Aleluia! Porque essa voz vai influenciar o nosso pensamento, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos resultados. Para vencermos as paralisias, devemos ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Foi essa voz que levantou aquele paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Amados, no momento em que Jesus Cristo deu ao homem paralítico uma palavra, tudo mudou. Tudo mudou. Por isso em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, diga: eu estou. Você é uma nova criação, as coisas antigas já passaram e surgiram coisas novas na sua vida. Olha o Salmo capítulo 1, versículo 3. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo aquilo que você faz prospera. Tudo aquilo que você faz prospera. Meu irmão, isso significa que você pode iniciar um projeto sabendo que você é vencedor, é vitorioso. Isaías 26:3 diz: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Senhor, eu confio em ti. Eu estou em paz. Eu descanso, porque, Pai, eu confio em Ti. Pai, o Senhor deu o Seu Filho Jesus para morrer por mim, para me salvar, para me purificar. Por isso, Pai, eu declaro, eu confesso com os meus lábios: eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu dou fruto, não sou estéril, não sou infrutífero. Pai, tudo aquilo que eu faço prospera, porque é a Sua palavra que fala.
A única palavra que pode nos edificar é a palavra do nosso Pai Celestial. A palavra de Deus é espírito, ela é vida. A palavra de Deus, ela é água. A palavra de Deus é pão sagrado. A palavra de Deus é espada de dois gumes. A palavra de Deus. Se você se entregar, se submeter à palavra de Deus, você verá que tudo ao seu redor passará por uma grande transformação. A palavra de Deus nunca volta vazia, ou seja, ela sempre produz frutos quando você com fé declara, confessa a palavra. Por isso hoje Ele te diz: levanta-te, pegue a tua esteira, pegue a tua maca e ande, sem olhar para trás. Como pensar corretamente? Pensando de acordo com a palavra de Deus. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É isso que Ele tem para a minha vida e que Ele tem para a sua vida. Como pensar corretamente, pensar de acordo, pensar alinhadamente com a palavra de Deus. Mas é assim, é assim. Eu sei que eu tenho vocês meia hora, 40 minutos uma vez por semana. E vocês estão aí entregues a tantas vozes a semana inteira. É quase uma competição desleal. Mas eu sei que essa palavra caiu num coração fértil. E eu declaro que essa palavra, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai frutificar a 100 por 1 em nome do Senhor Jesus. Porque nós estamos sendo edificados na palavra de Deus. Nós estamos sendo fortalecidos no Senhor. Aleluia. E na força do seu poder. Amados, eu não sei se vocês têm percebido ou não, nós estamos vivendo as últimas horas. Não tem tanto tempo assim. Por isso é hora de abrirmos o coração, abrirmos o peito e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Todas as vezes que alguém diz: Senhor, eis-me aqui, conte comigo, eu me rendo a Ti. Sabe de uma coisa? Ele leva isto a sério. E Ele começa a sonhar você nos planos e nos projetos dEle aqui na terra, enquanto o Senhor Jesus não arrebata a igreja. Eis-nos aqui, conte conosco. Pensando corretamente, pensando de acordo com a palavra de Deus. Vamos ficar em pé, por gentileza. Está sendo edificado com essa palavra, amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero te dar 1 minuto. Se você puder, levante as suas mãos em adoração e diga aí uma meia dúzia de frases de gratidão. Diga assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, conte comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque hoje, uma vez mais, o Senhor está me ensinando a deixar alguns ranços, a deixar algumas coisas para trás, a deixar algumas histórias, a deixar algumas experiências. Senhor, eu declaro que eu não sou ex, eu sou uma nova criação. Eu não sou um ex-preguiçoso, eu não sou um ex-vagabundo, eu não sou um ex-bandido, um ex-safado, Senhor. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu fui lavado no sangue de Cristo Jesus. O Espírito de Deus habita em mim. Ele me colocou em pé. É Ele que me faz andar. É Ele que me faz ver as coisas que ainda estão encobertas. É o Espírito Santo que abre os olhos do meu espírito para que eu possa conhecer os mistérios do Teu reino, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu quero viver essa vida abundante, essa vida diferente, essa vida que vale a pena ser vivida, essa vida que é alicerçada na Tua palavra, na Sua declaração, esta vida que é vivida por Ti e para Ti, Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Por isso, Senhor, vou viver uma semana extraordinária, um mês de abril extraordinário. Este ano será marcante, Senhor, na minha vida, por onde eu passar.
em o nome de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor.